Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos e hoje é com grande honra que eu tenho aqui um react super especial de um corte que me chamou muita atenção pela thumbnail, né? Tinha um Alexandre de Moraes pintado de batom ali e que ele tinha vendido uma sentença. Eu falei, não, peraí que esse aqui eu preciso pedir autorização para reagir ao vídeo do Pavivi, é lá do canal de cortes, o Pavi News, e autorizado aí pela Mafê, a grande assessora do Thiago Pavinato, meu xará, e a gente vai entender o que é isso. Será que Alexandre de Moraes está vendendo sentença? Agora é o fim da picada, né? Muita gente aí ficou deixando passar a questão do Alexandre de Moraes, mas aí com a intervenção do Elon Musk batendo de frente com ele, não que ele tenha perdido a autoridade, né? O ministro do STF tem que ser respeitado, mas o pessoal perdeu um pouco o medo de colocar as reais, né, do Alexandre de Moraes, e de vez em quando, assim como todo ser humano errante nesse planeta, existem alguns equívocos. E será que foi isso que o Pavinato conseguiu encontrar? Eu quero o seu comentário, quero o seu joinha e quero também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você não seja nosso inscrito, né? Se você não for o nosso inscrito, ative o sininho das notificações e esteja aqui sempre com a gente. Vamos lá, deixa o Pavinato falar. O que é que só você viu, Pavinato? Eu espero que sim. Se você diz que deu like e não deu, eu vou mandar o seu nome para o gabinete do Alexandre de Moraes, porque é fake news. É fake news. E você vai se encontrar de frente com a ira de Xerxes. E a notícia diz o quê, Pitoli? Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que o portal UOL publicou uma fake news ao noticiar informações supostamente obtidas de outros ministros do Tribunal Superior Eleitoral sobre a estratégia da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação aos recursos usados na tentativa de reverter a inelegibilidade. O jornal garantiu que o UOL, que obteve a informação com integrantes do tribunal e manteve a sua posição em defesa do conteúdo publicado. Na sexta-feira, dia 24, o portal UOL publicou uma reportagem com o seguinte título, abre aspas, defesa matou chance de Bolsonaro concorrer em 2026, dizem ministros do TSE, fecha aspas. De acordo com o jornal, membros da corte teriam avaliado, sob garantia do sigilo da fonte, que a estratégia escolhida pelos advogados para contestar a inegibilidade de Bolsonaro teria enterrado a possibilidade de retorno do ex-presidente em 2026. Após a publicação da reportagem, o jurista e colunista do UOL, Walter Mairovich, repercutiu o conteúdo em outro texto, criticando os ministros que teriam comentado a estratégia da defesa de Bolsonaro com o UOL. Em seu texto, Mairovich chamou os ministros do TSE de fofoqueiros e disse que os magistrados ofenderam a defesa do ex-presidente. Ainda na sexta-feira, dia 24, Alexandre de Moraes emitiu uma nota no site do TSE dizendo que a informação noticiada pelo UOL é falsa e criticando o artigo de Mairovich. Abre aspas, sob o manto do sigilo da fonte, a jornalista do UOL inventou fatos e versões. Ainda mais lamentável é o fato de um jurista como Walter Mairovich ter repercutido a matéria em sua coluna sem checar a veracidade das informações, elaborando uma coluna baseada em informações falsas, disse Alexandre de Moraes. Em outro trecho da nota, Pavi, Moraes disse que a reportagem do UOL mostra que as fake news e notícias fraudulentas não ficam restritas apenas às redes sociais. Fecha aspas, Pavi. Não, ele faltou ele falar que não fica restrito à direita também, né? Ele foi tímido aí, né? Ele foi muito tímido. Agora, você vê que engraçado, né, esse Alexandre de Moraes. Como vai? Seria engraçado se não fosse uma desgraça para este país. Mas é engraçado por quê? Primeiro ele fala, sob o manto do sigilo da fonte, em primeiro lugar, se é sob o manto do sigilo da fonte,
ele tem que ficar quieto, porque se é sob o manto do sigilo da fonte, encerrou a conversa. Não tem sigilinho da fonte, nem sigilão da fonte, nem sigileco, sigilíssimo. É a garantia do sigilo da fonte jornalística, está lá. Mas o que ele quer dar a entender? Ele quer dar a entender porque a gente já manja a conversinha fiada do Alexandre Moraes. Sob o manto do sigilo da fonte, a jornalista ela quis espalhar fake news. O que ele vai tentar fazer com isso? A mesma coisa que ele está fazendo. Sob o manto da liberdade de expressão, ou seja, ele vai ferrar também, como próximo passo, o sigilo da fonte jornalística. E vale dizer aqui uma coisa também que eu nunca pude dizer à época e que eu vou dizer pela metade. Eu vou dizer pela metade só, para vocês terem noção do que é isso aqui. O que eu vou dizer pela metade é, lembra quando vazou a imagem do 8 de janeiro na CNN? Pois bem, foi a primeira grande vítima da quebra de sigilo de fonte, foi feita nesta ocasião. Eu vou fechar e eu não vou mais adiante nisso. Agora, quando ele veio com essa conversa de sobre o manto do sigilo da fonte, ele está tentando criminalizar o sigilo de fonte jornalístico. E quando o sigilo de fonte jornalístico morre... Aí ferrou. Morre o jornalismo investigativo. Aí lascou. Morre qualquer denúncia. E aí você consegue instaurar no Brasil, vamos aqui nos valer de uma expressão do ministro Gilmar Mendes para não correr o risco de falar bobagem. Aí a gente institucionaliza a cleptocracia. Ou o narco-estado. Aí nenhum pedófilo é mais denunciado. Aí nenhuma mulher violentada pode denunciar nada em sigilo, porque sempre vai ter, não é nem macho alfa, um macho alfafa, para falar, sob a quebra do sigilo não se podem esconder crimes. E eu falei macho alfafa, falei macho alfafa. E repito, macho alfafa, porque você falar sob o manto do sigilo de fonte e condenar o sigilo da fonte, então você está condenando um instituto que é inato ao regime democrático. Que não dá para você te extirpar como se fosse um cancro, um apêndice, um sexto dedo do polidáctilo. Não dá. Ou tem sigilo da fonte ou não tem. Mas aí ele já fez isso com a liberdade de expressão, vale lembrar, e ele já sugeriu uma coisa na semana passada, vamos lembrar aqui, porque eu quero deixar aqui bem pontuado para vocês. Na semana passada, o que ele sugeriu? A assessoria de imprensa dele, que a assessoria de imprensa do ministro Alexandre, Tomé, é muito engraçada. Ela pode falar tudo para o Globo. Ela pode falar para o jornal O Globo que ele vendeu sentença para tirar o Marcelo, que é ex-assessor do Bolsonaro, da cadeia, em troca de um pacotão que ele nomeou procurador-geral do Estado. Que quem é que deu aquela fofoca para o Globo? Mas sabe o que é engraçado? A matéria da Malu Gaspar, da semana passada no Globo, que fala o seguinte: para que o ministro colocasse o ex-assessor do Bolsonaro fora da prisão preventiva, foram precisos os trabalhos de 3 pessoas. Um era o Temer, um era o outro advogado e o outro era o Tarcísio. Segundo matéria da Malu Gaspar do Globo. Eu não sei se a matéria da Malu Gaspar é mentira. Eu estou citando aqui exatamente o que ela falou, que é o Globo. Porque eu não vi o Alexandre falar que era fake news, viu, Pitoli?
Eu não vi o Alexandre de Moraes falar que o Globo estava fazendo fake news. E o que a matéria da Malu Gasparzinho falava? Ela falava o seguinte, que o Marcelo foi solto, o ex-assessor do Bolsonaro foi solto pelo Alexandre em troca de um pacote. E nesse pacote estava incluso a nomeação do PGE, que tomou posse ainda ontem, que os alunos foram lá fazer baderna. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Malu Gaspar do Globo. Falou que ele fazia parte do pacote. Então, se ele soltou alguém, se ele despachou alguém a troco de um pacote, ele vendeu sentença. Ele vendeu o despacho. Não sou eu que falei. A Malu Gaspar fala pacote. Está lá no Globo. Implica. Mas aí ele não vem e fala que é fake news. Agora, do nada, out of the blue, ele sai para fazer uma nota dizendo o seguinte: dos 12 ministros do STF, dos 11 ministros do STF, eu posso responder por todos, que ninguém fez um comentário sobre sigilo. O que é muito estranho. Ou o STF está encarnado nele agora? Ele deve achar que está. Mas daí ele vem para falar que é mentira o que os outros 10 colegas dele podem ter dado com a língua nos dentes. Uai, se é sigilo, ele saiu fazendo uma enquete e foi assim: ô Gilmar, você falou isso que saiu no UOL? Ô Carmen Lúcia, você falou isso que saiu no UOL e pediu sigilo? É assim, quer me chamar de idiota? Me chama de idiota. Pega essa para se falar assim: ô bando de idiota! Você vai perguntar para alguém: oi, você falou sobre sigilo para algum? Ah, faça-me um favor. Aí ele vem falar que é fake news. Agora, uma coisa que saiu, uma matéria, que tem fonte do gabinete dele, que só tem envolvido o Tarcísio Temer, um advogado, a PGR e o gabinete dele. Aí ele não vem falar que é fake news, e a matéria fala que ele vendeu sentença. Está tão escrachado desse jeito. E o detalhe, então ele pegou. Aí ele falou, olha, essa matéria, por que ele estava... essa matéria da Malu Gaspar me veio à cabeça? Me veio à cabeça a matéria da Malu Gaspar, porque o dia anterior dessa matéria, e um dia depois que eu protocolei o recurso do Clezão, a assessoria de imprensa dele, sempre a assessoria de imprensa dele, que é maravilhosa, é muito rápida a assessoria de imprensa do Alexandre de Moraes. A assessoria de imprensa dele soltou uma nota no Migalhas, que é um site jurídico, que ele seria vítima de assédio judicial. Né? Eu entrei com a ação do Clezão, aí o Toffoli não deu. Os argumentos que o Toffoli usa para anular a multa da Odebrecht valem se é para Odebrecht. Se é para outro caso, não vale. Se é para um quitandeiro do povo pobre, não vale. Porque na cabeça do Toffoli, desses ministros, deve ser assim: um executivo da Odebrecht ser preso preventivamente sem razão legal, isso é uma tortura, né? É degradante. Agora, o quitandeiro médio brasileiro vai viver a vida dele, é a mesma bosta, é a mesma tortura. Deve ser isso que passa na cabeça dos alumeiados ministros brasileiros. Então, aí ele falou que é assédio. Por que ele falou que é assédio judicial ficar movendo ação contra juiz? Porque ele também quer interferir no direito de petição, que é uma garantia constitucional. Então, ele já atacou o direito fundamental da liberdade de expressão e já atacou semana passada. Já ameaçou, olha, não atacou, ele ameaçou atacar. E quando ele ameaça, ele faz. Abra o olho. A garantia constitucional da liberdade de petição e, hoje, por essa nota do TSE, ele ameaçou o quê? O sigilo da fonte jornalística. E vocês lembram que eu falei aqui uma vez? Vocês podem ter certeza que vai acontecer uma coisa. A partir da inelegibilidade do Bolsonaro, qual vai ser o próximo passo do TSE? Vai ser proibir vídeo de campanha com o Bolsonaro. Muito bom, muito bom. Eu estou aqui, ó, me matei, tá? Para procurar o vídeo
que fala justamente o que o Pavi traz, né? E eu não achei mais no UOL, tá? Eu não achei mais no UOL, mas eu achei aqui no canal Terra Brasil Notícias. Se sumisse esse anúncio aqui da tela e viesse, né? Ele não vai deixar eu ler, então a gente pega aqui, põe no Leia. Eu vou por... Vocês vão conseguir ler, sim, vocês vão entender. Aqui nesse canal não perdura a censura. Censura não existe aqui, né? A gente já conseguiu aqui, ó. Querem bloquear de tudo quanto é jeito o acesso à informação, mas aqui não. Por enquanto, não. Né? Por enquanto, a gente consegue fazer essa análise. Então, a matéria é essa daqui, ó. Alexandre de Moraes acusa o UOL de publicar a jornalista inventou fatos e versões. Publicar fake, né? A jornalista inventou fatos e versões. Então, vamos lá. A matéria de 29 é hoje, quentinha aqui, você que está assistindo comigo no ao vivo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, acusou o portal UOL, vocês estão vendo bem aí, né? De publicar reportagens falsas. O próprio site de notícias divulgou a informação no sábado, dia 25, em nota enviada ao UOL. O magistrado critica um texto assinado pelas colunistas Carolina Brígido e Carla Araújo. A publicação fala sobre a estratégia da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e torná-lo elegível para as próximas eleições. A gente já tinha falado disso, né, da estratégia de barganhar a maioria, né, do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, a maioria está do lado direito, e barganhar acordos, né, desde que o Bolsonaro tivesse elegível em 2026. Já começou essa articulação, por isso que muita gente falou que o PT está se aliando ao PL, ou o PL querendo se aliar ao PT. Não é bem isso a conversa. A conversa é simplesmente um alinhamento político para, né, um toma lá da cá, como eles adoram fazer, né? Lembrando que o Valdemar Costa Neto nunca foi direita na vida dele, né? Ele é um dos acusados ali do mensalão. Alexandre de Moraes alega que, sob o manto do sigilo de fonte, a jornalista inventou fatos e versões. Ele não especificou quais informações considera incorretas ao citar a reportagem. A defesa matou chance de Bolsonaro concorrer em 2026, dizem ministros do TSE. O UOL defendeu a veracidade da informação e afirmou que escreveu a reportagem com base em conversas com ministros da Corte Eleitoral. E aí a matéria segue aqui. A reportagem, apesar de defender a importância, tá aqui, né? O magistrado também expressou descontentamento com o texto do colunista Walter Maierwitsch, né? Maierwitsch, né? Eita, sobrenome bom, hein, Walter? Walter Maierowitsch, deve ser isso. Descreveu os ministros do TSE como fofoqueiros e antiéticos. Ainda mais lamentável é o fato de um jurista como Walter Maierowitsch ter repercutido a matéria em sua coluna sem checar a veracidade das informações, elaborando uma coluna baseada em informações falsas. Eles estão batendo muito nessa questão de fake news, né? Só que uma coisa é você questionar fake news partidas de pessoas aqui no YouTube e você questionar, eu acho que aqui já fica mais do mesmo, né? Posso fechar. E questionar jornalistas, tá? Jornalistas. Apesar do jornalismo hoje estar enviesado, tem jornalistas de esquerda e de direita, isso está bem claro. Eu acho que o certo seria corrigir a falha que o Gilmar Mendes teve lá atrás, em falar que todo mundo poderia ser um formador de opinião, né? E transformou essa bagunça de informações. Agora, o jornalista que se preza, que fez o juramento do jornalista, e eu vou recorrer agora ao juramento do jornalista, para vocês verem o que a gente, enquanto jornalista, tá, tem que falar quando a gente pega o diploma. E aí vocês vão analisar se eu estou certo ou estou errado em falar que quem não é jornalista não pode vir aqui fazer balbúrdia. Então, nesse ponto, eu sou a favor de uma regulamentação, mas não uma regulamentação para calar a boca. Simplesmente para falar, olha, você é médico, então você fala sobre assuntos clínicos. Você é jornalista, você tem liberdade ou posicionamento para poder falar sobre temas ácidos como um jornalismo investigativo político, né? Agora todo mundo virou comentarista político nesse país e tem uns comentaristas que ficam puxando a sardinha para o seu lado. Então o juramento do jornalista, ele diz isso aqui, ó, antes de pegar o diploma, depois que você estuda 4 anos, tá assim, ó, prometo, no exercício da profissão de jornalista, assumir meu compromisso com a verdade e com a informação, e empenhar todos os meus atos e palavras, meus esforços e meus conhecimentos para a construção de uma nação consciente,
de sua história e de sua capacidade. Eu li isso com a mão para frente, tá? Que é em sinal de promessa, né? Prometemos aqui, prometemos, eu prometo, né? No exercício, falar a verdade. A verdade nem sempre é o que eu quero ouvir. Eu sou corintiano. É verdade eu falar que o Palmeiras está pior que o Corinthians hoje? Não. Como corintiano eu gostaria de falar, mas eu não posso. Então, eu tenho que falar que o Palmeiras em relação ao Corinthians é uma máquina. Tá? E o Corinthians, perto do Palmeiras, é um cocô de cachorro. Agora, se o governo esquerda está lá fazendo um bom governo, o meu dever é reconhecer. O problema é que não está. Só está fazendo cagada. Aí como que eu vou vir aqui falar bem de um governo que só está fazendo coisa errada? Que está com déficit financeiro equivalente aos tempos de pandemia sem o país ter pandemia. E aí fica difícil, né? Agora o STF, só para vocês entenderem como o Alexandre de Moraes chegou lá, chegou por indicação do Temer em 2017, depois daquela morte acidental do Teori Zavascki. Que eu quero continuar acreditando que foi acidental. A gente fez até um vídeo do acidente aéreo do Zavascki aí. Vou deixar aqui para você. Eu quero acreditar. E quem nomeou ele não foi a Dilma. Muita gente fala, ele é cria do PT, da Dilma. Ele é cria do Temer. Quem nomeou ele. Foi dia 22 de fevereiro de 2017 a nomeação do Alexandre de Moraes no governo Temer. E isso é muito errado para mim. Para mim, o presidente é eleito por voto, o senador é por voto, o deputado é por voto, o vereador é por voto, o prefeito, o governador, e o ministro é por indicação. Por quê? É por voto, meu amigo. Isso tem que mudar. Quem tem que escolher os ministros do STF é o povo. Assim como escolhe toda a cadeia política, porque só assim vamos ter um STF isento. Com indicação da esquerda ou da direita, sempre eles vão se lembrar quem foi que colocou eles lá. Ah, mas eles são juristas, eles são da área do direito, eles sabem ser imparciais. Está provando que não sabe. Está ficando cada dia mais provado que não sabem. Pensem nisso. Deixe seu comentário se você concorda ou discorda de mim, não tem problema, tá bom? Faça aqui seu comentário, escreve aí, eu quero um Brasil mais limpo. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e esteja sempre aqui comigo.